Olha só, tá aqui, né? O índice. Então você vê aqui. Vou pegar um prazer, que eu não sei. A Bíblia do século I, que eu falei para vocês, aqui vai tratar um dos livros sagrados, vai ser dominante na Era da Noite, de 1069 até 15 de junho de 1931, né? E vai ser ultrapassado na transição da Era da Noite para a Era do Dia, que foi de 15 de junho de 1931 até 2021. Né? Até lá, a gente espera que a grande parte acorde que tem que começar a pensar nesses livros de ensinamentos que o Cristo chama, que é outra coisa. Né? Porque apenas com... Até o Heraldo está conversando comigo, o Heraldo ele fala que ele é católico. Né? Então, vai chegar um ponto que... Vou dar aquele exemplo clássico. Heraldo, para você entender mais ou menos a diferença. Lembra que no ensino do Antigo Testamento era a lei do talião. Bateu, levou. Né? Aí Cristo veio trazer essa grande novidade do amor, que seria: bateu, se oferece outra face. Certo? O Messias oferece uma outra situação. Só um parênteses, escuta aí. Aí aparece Satanás. Sim. Não tinha, a Bíblia antes não falava de Satanás, né? Quando era só revogo. Quando entra o perdão por exagerado, aí cinde, se surge Satanás. O arquétipo. Exatamente. Para compensar. Esse que é o problema. Entendeu? Mas aí o Cristo trouxe uma nova situação. E diz que essa situação, quando você tem um nível mais elevado, e as pessoas que estão se batendo, ou dando outra face, estão nesse nível. Quando você está num nível um pouco maior, essa situação não se põe, não existe. Então você resolve, quando você quer resolver um problema realmente seu, você eleva de nível, porque você só está pegando aquele problema porque você está nesse nível. Se você aumentar a tua frequência, você não pega mais aquilo. Quando estuda física, né, você vê que as frequências maiores é que vai materializar, as frequências menores espiritualizam. Deus seria frequência zero. Entendeu? Então é uma outra visão realmente. Então essa Bíblia do século XXI é você começar a enxergar as culturas, todas as áreas de cultura, de forma diferente. Enquanto isso, eu estou falando, a Bíblia de Cristo e tal, ela não veio com essa proposta. A proposta dela é diferente. Ela não, você vê que qual é o caminhamento que a pessoa dá quando a pessoa fica doente? Vai ao médico. Né? Era do dia, né? Ela resolve com as coisas que estão aí. Enquanto que o Messias, a proposta dele é diferente. É resolver com mudança de paradigma. As coisas não são dessa maneira. Né? Você vê hoje, enquanto a discussão seria de capitalismo e comunismo e não sei o quê, a Messias não é uma coisa nem outra. Né? Então as coisas mudam. Bom, mas de qualquer maneira, isso. Aí a pessoa lendo, tem muita coisa aqui para se ler só sobre a Bíblia do século I. Né? Eu falo sobre os livros mais vendidos, a Bíblia é um livro mais vendido, é o mais vendido da Bíblia. Mas tem outros que a pessoa às vezes nem conhece, que eu, há 2 anos atrás, eu falei sobre isso. É o segundo livro mais lido e o pessoal às vezes não conhece. Né? Esqueci o nome. É o Peregrino. É o segundo livro mais lido, quase ninguém conhece. Tem coisas que são muito lidas, mas são porque tem muita gente. Você pegar o livro vermelho do Marx Setúbal, o pessoal lê muito porque está lá, tipo, 1 milhão e cacetada de pessoas. Né? Tá. Mas tem muita coisa aqui. Eu falo aqui, de repente, quando eu dei um curso sobre a área sobre as religiões, um curso de 2 anos. Aí eu abrangi tudo. Comecei no primitivismo, aí depois fui para
mediterranismo, foi para o judaísmo, hinduísmo, budismo, jainismo, sikhismo, taoísmo, confucionismo, cristianismo, islamismo, shintoísmo, modernismo. Aí eu varri todas essas áreas. Aí tem o seu fundador, tem a sua crença na divindade, como é que é, essas coisas todas. Bom, é um monte de coisa aqui que a pessoa pode ver. Né? É muita coisa, mas é bom, como você vai ficar 14 dias, as pessoas vão dar uma espiada disso aí, né? A Bíblia do século XI, né? 21. Tem uma hora que ele fala uma coisa aqui, logo na introdução da Bíblia do século XXI, os jovens daqui para frente precisam compreender bem os ensinamentos. Se não assimilarem sua natureza biológica, não conseguirão realizar bons trabalhos. Então, quando eu falo isso, eu fiz uma força danada para conseguir um jovem, tivesse um jovem aqui. Flávio viu, procurei no adolescente, tem uma confusão danada, se você quisesse tirar o jovem da dedicação dele. Pô, cara, só queria um jovem para cumprir esse negócio aqui. Para o jovem entender que... Você quer deixar alguém, né? Para poder semear. Né? Porque o jovem poderia falar para outro jovem. Agora, esse pessoal tem medo, não sei, eu não quero filtrar nesse detalhe, né? Entendeu? A preocupação é arrumar um jovem. Tem que trazer um Você não consegue. Tá? Todos nós aqui temos espírito jovem. Espírito jovem. Tem mais aqui. Tem a Dona Yolanda, tem a Dona Yolanda. Tem espírito jovem. Isso. Bom, tem muita coisa aqui interessantíssima, vai ser difícil. A questão da... que surgiu uma vez da questão qual era a nossa aplicação. Esse mês Soma fala que você tem que pegar os ensinamentos e aplicar. Então qual seria a nossa aplicação? Então as pessoas começariam a ter que entender assim, que quando você está se aproximando, você quer comungar com a outra religião, então você começa a mexer numa seara que é do ultra sábio, que é da inteligência divina. E quando você está muito querendo, não estou dizendo que a gente vai ficar lá, mas estou dizendo a gente querendo lá para cima, daqui a pouco você tem que desenvolver alguma coisa, tem alguém que soprar para você entender as coisas, porque senão, por mais que se fale, por mais que lê, não acaba não entendendo. Né? Enquanto quando você deixa essa seara, você vai caminhando mais para baixo, você pensa numa religião, então você já não precisa ter ser um ultra sábio, né? Outra religião, então você já com a sabedoria, uma inteligência sagrada, você já resolve as questões. Mas se você for baixando, agora não é mais uma outra religião, não é uma religião, agora é uma filosofia. Né? E esse momento fala assim, quem já se preocupa com a filosofia, com a essência das coisas, já está no nível maior. Se você observar o que eu estou falando, estou querendo dizer o seguinte, são categorias mais abstratas. Né? Porque quando você vai descendo, você vai para a ciência, você já está descendo. A ciência é muito materialista, você já começa a descer, você já vai para uma pedagogia, vai para uma educação, já está descendo, está descendo, está descendo. Aí com inteligência superior você resolve. Quando você está descendo muito, você está materializando muito, aí você já precisa de uma inteligência ardilosa, calculista, aí você precisa ser um vigarista. Você vai indo para baixo, você já precisa ser vigarista. Né? Entendeu? Então, quer dizer, você lá de cima, você vem descendo. Então, o problema é que a gente trabalha com uma categoria, a gente, uma outra religião lá em cima, a tua prática não pode ser lá embaixo. Lembra da escada da salvação? Você tem que dar a mão do cara mais próximo de você, esse daqui vai descendo, 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 descendo. É feito você arrumar um emprego de... Como é aquele cara, aquele magrinho que vai para a obra de construção, que começa tudo? Não é um pedreiro, não. Tem um cara que é antes do pedreiro. Ajudante pedreiro. Ajudante pedreiro, servente, sei lá, porque é assim. Você vê.
Depois você vai subindo, chega até o mestre de obra, depois você vai chegando no engenheiro, não é assim que você vai subindo? Daqui a pouco o engenheiro não está metendo a mão na massa. Quem mete a mão na massa é o pedreiro, ou o servente e tal. Então é mais ou menos assim, a gente começar a calcular, mas também tem que ser isso. O ideal seria que em outras vidas você já tivesse sido esse cara que meteu a mão na massa. Porque aí você tinha uma experiência que você ia crescendo. Qual o ideal de você ser um agrônomo? Se você já tivesse sido agricultor. Entendeu? E aí você não precisa continuar sendo agricultor. E agora você já fala coisa teoricamente. Você vem, não é um cara simplesmente que não teve prática. Você teve prática, só que agora você foi sim, fazendo a abstração. Então nós que estamos nessa posição, a nossa filosofia é ensinar as pessoas, é aprender, é outra coisa, é divulgar, entendeu? É orar. Né? Não é, a gente não tem que ficar, pode até fazer, mas não é ficar cuidando de doente, não é mais isso. Agora, tem níveis da religião que é para fazer isso, então faça isso, acabou, cada um cumpre a sua missão, entendeu? Então a nossa prática é um pouco diferente. Então a gente tem que ficar assim, porque quando o cara se identifica com isso, ele sente que essa é a missão dele. Quando não se identifica, ele fica, mais ou menos quem quer estudar matemática não consegue. Só dar um exemplo assim. O cara que não consegue estudar matemática, ele não tem nível de abstração, não adianta. Tanto é que ele vai para ciências humanas, ciências biológicas, mas não adianta, ele não tem nível de abstração. Porque ter nível de abstração é muito difícil. Então imagina, você se espiritualizar e você se abstrair. Você ir cada vez mais para você trabalhar com umas categorias muito geral. Você tem que passar pela filosofia, que já são categorias difíceis para você enfrentar. O que nós estamos fazendo aqui é filosofia religiosa. Não é religião, nem filosofia, está no meio. E o Messias falou, olha, infelizmente não tem eu vou chamar isso aqui, ele falou, vou chamar, não vou chamar de filosofia religiosa. Então ele se colocou no meio. Porque se ele fosse para o nível religioso, ou ultra religioso, dentro de fato, aí que ninguém entender nada. E primeira coisa, ele falava para todo mundo, não tem linguagem para falar para você. Quando a gente fez a filosofia, ciência espiritualista, quando fizemos a questão da física também, foi para a gente tentar ajudar a encontrar as linguagens que a gente poderia ancorar o pensamento que chama nessas linguagens. Quando você trabalha com salto quântico, quando trabalha com o que você está em busca, né? Universos paralelos, não sei o quê. É claro, você está começando a buscar essas fontes para ver o ensinamento cristão para lá, entendeu? Filosofia também quantas coisas que a gente aprendeu de filosofia para você sentir que às vezes você trabalha com uma coisa que é simplesmente uma alegoria. Você não confundir as coisas, querer levar aquela coisa ferro a fogo, achar que aquilo ali, quando alguém está falando de, sei lá, de Arca de Noé, não sei o que, você achar que as coisas são assim mesmo. Não é assim, é outra coisa que está acontecendo. Que antes, para você chegar a ter um pensamento científico, você lembra como é que era a coisa? Isso era um pensamento assim, poético. Então, às vezes, está dentro de poesia que está se falando coisa, porque não tem linguagem ainda para chegar ao nível científico, entendeu? Bom, isso aqui é a gente vai por aí, algumas coisas eu vou passando, porque senão não vai dar tempo mesmo. Porque tem uma hora aqui que eu conversei com um rapaz, que a gente pode falar mais coisas, que ali é uma coisa que até eu falei pro João, entendeu? Cara, na hora que eu escrevi aqui, eu também estava aprendendo. Quando está escrevendo, está aprendendo. Chega uma hora que você aprende com o que você está escrevendo. É uma confusão danada. Quando você tenta ficar ligado, que ajuda é tanto, daqui a pouco você não sabe quanto você está falando, que é seu, quanto que é. Mas a coisa é o seguinte, porque essa dúvida que o pessoal tem, que só teria paraíso no mundo espiritual, né? O problema é que ele tem que ver assim, no momento em que vai haver, porque o Soma fala, as duas primeiras leis, você tem a lei do espírito que precede a matéria, e você tem uma lei da identidade espírito e matéria. À medida em que o Sol vai entrando
a precedência, a distância entre essas duas coisas vai ficando menor. Então, por exemplo, se o cara era um salafrário na era da noite, você tomava muito remédio, não sei o quê, aquilo ali congelava. Então a purificação ia se dar muito lentamente. À medida que ela entra, uma das coisas que entra, ela entra na sua célula. Não é só... Quando entra na sua célula, se ela estiver poluída, se ela tiver com nível cancerígeno, você vai pagar o passo. Para acelerar aquele negócio, vai causar um distúrbio tudo. Então, por que o pessoal explica que vai morrer muita gente? Hoje tem 7 bilhões, vai morrer muita gente porque o pessoal não vai aguentar isso. A primeira coisa que vai explodir o número de doença. Porque não é questão de segurar, não tem como segurar os sem vergonha, os salafrários, esses corruptos, não sei o quê. Rouba hoje, amanhã já vai aparecer, entendeu? Antes custava aparecer. Então as coisas estão acelerando muito. Então essa precedência do espírito, preceder a matéria, era como se fosse assim, eu vou exagerar aqui, entendeu? Eu pensei uma coisa, olha. Olha agora. Entendeu? Pensei, pô, o negócio está indo muito mais rápido. Então se está indo muito mais rápido, você imagina o seguinte, vai ficar uma identidade do espírito e matéria muito mais. Que uma coisa é ser identidade, outra coisa é quando virar igualdade. Que aí não vai ser simplesmente, você vai falar assim, a forma material é igual, mas a forma espiritual é diferente. Não, daqui a pouco se tudo ficar igual. Então o que vai acontecer? É isso que o pessoal tem que imaginar. Você passa pelos anjos, você vai lá para cima, pode entrar no mundo dos budistas lá, segundo escalão do céu, mas o terceiro escalão lá em cima, não tinha quase ninguém no mundo divino. Entendeu? Então no momento que as pessoas, Budas e outros, estão querendo se dirigir lá para cima, tá? Você imagina, essas pessoas, no mundo espiritual ficando idêntico, o que vai acontecer? Essas pessoas que estão lá, de nível altíssimo, é que vai entrar no mundo material. Aí vai virar um paraíso na Terra, não tem que ficar pensando no mundo espiritual e no mundo material, não é isso? Os dois mundos vão fazer isso. Quem não tiver nível vai sobrar. Sai fora, né? É isso que é a questão. É isso que você chama salvado de Deus e dos anjos? Exatamente, que ele não vai se preocupar mais com os homens. É o que o Besama falou, não está mais na hora de preocupar. O cara está cantando, o pessoal está prestando atenção. Quando houver essa proximidade, os deuses e anjos vão habitar a Terra, vão encarnar, vamos dizer assim, né? É, porque aí as pessoas de mais alto nível vão habitar a Terra. E vivem vários anos, porque não tem que ficar morrendo. Então não vai sobrar ninguém. Vai morrer. Não, tem oportunidade de ser secundário. Secundário é outro problema. Porque o secundário do homem atualmente é um animal. Porque a gente veio nessa evolução, pegou ainda isso. Mas, nessa fase, o secundário não vai ser animal, vai ser o homem. O habitante vai ser deuses, e o secundário vai ser os homens mais evoluídos. Essa questão dessas crianças que já estão nascendo, índios, tal, já é um começo desse processo. Nesse sentido. Vai nascendo já as melhores agora. Vai começar a nascer pessoas que se E aí já chegam nas famílias criando problema porque os pais não alcançam aquela linguagem, né? Os inícios. Depois fica tudo perfeito, né? Os filhos dos índios, está vendo o salão índio, está tudo perfeito. E aí o cara já sabe, né? Isso aí eu não sei, eu posso dizer que eu vivi um pouco isso. Quando você... Fica a dificuldade de você dizer isso, porque você fica passando por superior, sabe? Mas eu acho que eu era um cara superdotado. Passava nas coisas, fazia um monte de coisa, não sei o quê. Mas eu fui expulso de tudo quanto é colégio. Eu não aguentava ver o professor tentando ensinar uma coisa, que você aprendia aquilo e você, pô, não quero saber desse troço, cara. É muito... Agora você imagina, hoje eu vejo assim, todos os meus filhos
Todos os 3 foram e fizeram aqui, estudaram aqui, né? Aqui no Teletop. Então deixa eu ver só o último ano, fez lá embaixo, passaram tudo no ITA, que é a coisa mais difícil. Só a mulher que não pode, porque não pode ir. Então, então você vê que o que pode acontecer? Isso já pode estar acontecendo, entendeu? Os filhos, já está começando, a gente tem que começar a prestar atenção nessa coisa que já está existindo. Agora está existindo, você também está falando. Daqui a pouco, aí já é problema já de ter que pagar alguma coisa. Você sendo o superdotado, o índio, como pode ser, conviver com um paterno ou materno, meio de baixo nível, pô, não é sofredor. Porque você fez alguma coisa, você tem que afinar ainda. Mas e essas crianças já nascem logo depois se tornam marginais, assassinos e tudo? Também criança agora. Você vê aqui um monte de criança de 8 anos, tudo empunhando a arma. Já faz parte. Não, já tem assim? Já veio, já é. Você pensa, morre um marginal desse aí, bem marginal, mata todo mundo, não sei o quê, nasceu de novo, não está tendo mais as últimas esperanças, não. Você vê, nós saímos em 1950 de 2 bilhões de pessoas. 70 anos depois nós estamos com 7 bilhões. Não é brincadeira não, de 2 você passou para 7. Sabe por que aconteceu isso? É a última oportunidade. Vazou todo mundo do mundo espiritual, vaza, vai todo mundo para lá. E não pode vazar muito mais, porque também o planeta Terra não aguenta. Então vazou o pessoal, é a última oportunidade. Não tem jeito, passa reto. Aí você vai dizer, pô, maldade, não sei o que, o cara teve oportunidade. Vamos aproveitar. Quantos milhares de anos teve oportunidade? Vai crescer, né? Espiritualmente, né? Não deu. Você vai para voltar para a Terra, vai encarnar, vai morrer com 2 anos, atropelado num acidente grave. Topa? Topa, porque ele não quer ficar no inferno, ele vem para cá. Aí a gente... Repete mesmo isso. Você vê, o cara matou muita gente, volta de novo, mata continua mais gente. matando. Não quer aprender nada. É isso. Será que não Tem também. Não tem nada por acaso. Eu morro de medo se alguém me esfaquear e morrer. É sinal que eu estava devendo. Infelizmente, pô. Eu posso dizer. Eu posso acertar. Que houve acaso, no meu caso, não, pô. Tá certo. Também estava devendo alguma coisa. Eu fiz alguma coisa para ele, sei lá. Esse Gandhi foi assim. Tinha alguma... Depois que Gandhi foi assim também, o Gandhi, tanta gente aí. Esse é o problema, né? É, na hora final você não sabe, Deus vai vendo essa oportunidade, e no final, olha, agora pá, agora é as contas, aí fecha você com crédito, mas na saída ele. Era o próprio Cristo, ele está falando de Gandhi. O próprio Cristo, quando você continuar estudando com a gente aqui, ele redimiu os pecados. Aí eu vou te dizer que quem foi Cristo? Não, Cristo é o povo. Várias pessoas podem ser Cristo, várias pessoas podem ser Ravat, várias pessoas podem ser Buda, entendeu? Sakyamuni foi o Buda, se não me engano, 20 e pouco, sei lá. Entendeu? Só você alcançar aquele posto. Então no Ocidente, as pessoas podem alcançar o posto de Cristo. Só que pode ser o Manuel, não precisa ser Jesus. Entendeu? Jesus de Nazaré foi um deles. Mas o fato de alcançar esse nível, você vai ver depois que ele foi uma das divindades, mas ele foi a divindade da Coreia. E aí, ele fez muitas coisas que agora vem redimir o pecado, não está tudo certo, mas acabou como acabou. Ele está falando do Gandhi, acabou como acabou. Então as pessoas que morrem assassinadas e fazem muito bem é porque sinal que fizeram muito mal. E era para pagar. Era uma missão. E ele estava com o Marco, fala, senão. Não, termina. Não. À medida que você vai explanando, eu vou entendendo o que eu li. Certo. É a primeira vez que eu estou tomando contato, parece uma maravilha aí, né? Claro, isso aqui é uma maravilha, é uma bênção divina. E às vezes você lê e não entende. Por exemplo, quando você está explicando isso aí, eu entendi que é por isso que Sama diz, você vai conhecer as diversas verdades. Isso aí. Por que diversas? Isso aí.
verdade é verdade, a verdade libertará. Não existe uma, não. As diversas verdades, é isso. E chegar num cume, você repara só, você quer ir para um morro, quem te diz que só tem um caminho? Tem atalhos. Né? Você pode chegar no mesmo lugar com diversos caminhos. Só que alguns são mais problemáticos. Você se arrisca até mais para chegar naquele caminho. Então o problema, cada religião procura te levar, até você vai chegar no cume ou não, tem uns que não vão chegar no cume. Tem rico que não vai no mar. Já chegou um ponto que ele para antes, né? Geralmente seria, todo rico tem que caminhar para o mar, no mar. Nem todo rico está indo no mar. Então nem toda religião ele leva lá. Mas, não vejo só falar, o cristianismo para ele é grandioso. Não, e a outra coisa que você acabou de explicar foi um fato que ocorreu comigo desde criança. Eu sempre quis gerar milhões de empregos. Olha que petulância, milhões de empregos. Como sai isso? Porque sem dúvida eu fiz muita porcaria lá atrás a milhões de pessoas. Só pode. Senão de onde vem isso? Né? Já reparou que o Cristiano é igual? Sim. O Cristiano é a mesma coisa. Por quê? Por que não gerar 2, 3 empregos? Não consegui não, viu? Eu gostaria muito. Ah lá, é bom, estava vendo aqui, né? Foi bom. Um cantinho, não vou Bom, a questão do... Sabe o que acontece? Eu vou dizendo que quando começa a haver a tentativa de ordenar, já que é estruturar, sistematizar, você começa a pensar como é que você ordena e como é que você estrutura esse negócio. Então, nós fizemos o seguinte. Pensa... Aquilo nós experimentamos isso, nós subimos de elevador. Mas tem prédios que você, quando você vai subindo as escadas, tem uma hora que tem um patamar, você dá uma descansada, depois continua, tem outro patamar. Daqui a pouco você diz, eu estou no segundo andar, eu estou no terceiro andar. Então, isso eu vou chamar de níveis. Segundo andar, terceiro andar, quarto. E tem os patamares, tem os degraus. São subandares, como se fosse subandares. Vamos dizer assim, tá? Tá, então, como é que... Olhando para cá, como é que eu digo? Eu acho que essa que é a estruturação. Então a fundamentação é como se fosse o primeiro andar. O segundo é salvação, o terceiro é missão. Então na fundamentação, os patamares seriam... acho que eu chamei de muita religião, chamei de princípios dentro da fundamentação. Princípios e ultra-religião. Quais são os degraus do princípio? São 3. Deus, mundo e homem. Então, a primeira coisa que você tem que conhecer é isso. Fundamentação. O que é Deus? Como é que Ele criou o mundo? Depois criou o homem, não sei o quê. Essa é a fundamentação não é a fundamentação total. É patamar, princípio. Da outra religião. Depois que você conheceu isso, quais são os degraus? Depois que você conheceu o homem, tem que ver entre os homens quem é que vai causar a salvação, levar para a salvação. Quem é o Messias? Messias, religião e depois cultura. Então, fundamentação é isso: princípios e ultra-religião. Princípio: Deus, mundo e homem. Ultra-religião: Messias, religião e cultura. Agora vamos para o edifício, quer dizer, o segundo nível: salvação. Como é que a gente consegue salvar? O primeiro passo, você tem as colunas, o patamar colunas, você tem Jorei, agricultura e o verbo. Quando você vai para os poderes, aí você vai para a política, economia, geologia. Então aí você já vê que nessa hora não tem para a religião. Religião diz que não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com economia, não tem nada a ver com geologia, entendeu? Aí você nota, essa hora que separa tudo, uma hora assim bem clara, nítida, né? Não é que nos poderes também, Jorei, agricultura e ela também não faça diferença, não faz, mas essa hora, cara, tanto é que, qual foi a minha dúvida? Se eu ia com o Jorei cedo, fiquei, lá não vamos deixar falar em religião. Não, Política. Daqui a pouco eu vou para a prefeitura, lá eu não posso, porque é política, eu não posso falar em religião. Não pode. É preferível a gente ficar aqui, nessa sala aqui,
Então, aqui a gente pode falar qualquer coisa. Não pode ficar preso, mesmo se você tem uma hora assim, eu não quero receber verba nenhuma para construir o solo sagrado, senão eu não vou poder fazer o que eu quero. Já pensou você ficar recebendo verba do órgão público desse? Né? Bom, aí vamos para a missão, que é o último andar. Depois que você já tem a fundamentação, você já tem a salvação, vai ser salvo, quais são um dos patamares? É bens. Como é que você chega aos bens? Os bens que é almejado pela gente é saúde, prosperidade e paz. É aí que a gente chega no... Vamos chegar nos fins, que é outro patamar. Você vai chegar na felicidade, na cidade e no paraíso. Então, você vê como é que a gente vai fazer. Começar dos fundamentos. Não adianta você querer chegar e dizer, como é que se constrói a parede, eu estou afim, não sei o que, você conhece Deus. Então cala a boca, fica sentado aí. Deus. Não dá. A gente tem que aprender, vamos dizer assim, a ser aluno, aprender o que a Constituição me ensinou tudo direitinho e tal. Isso era o plano que eu tinha para os ministros da igreja. Eu achava que eles deviam fazer, mas fazer isso. Não sei o que eles estão fazendo com essa aulinha 2, 3, 4, 10, meia dúzia, eu não sei. Mas eu tenho uma estrutura para apresentar. Essa outra eu não sei. Essa última vez, quando eu vi, o cara estava armando. Eu disse, peraí, através do Jorei eu chego aos milagres, dos milagres eu chego ao encaminhamento, chego ao donativo, não sei o quê. Pô, isso é outra coisa. Está entendendo? Isso é uma artimanha, uma estratégia para você chegar a coisas que mais para o lado material. Mas não dá certo, eu não quero. Bom, eu acho que eu dei uma visão. Né? Os volumes estão aí, está o número de páginas de cada um, está tudo escrito aqui direitinho. A metodologia, tem as taxas, regra geral, regularidades particulares, tem um monte de coisa. Quando a igreja está focada no donativo, no número de membros, de frequentadores, naquele número de jureis diários, quando ela está preocupada com essa numeração, ela não está focada no lado material e não na salvação? Posso dizer, um exemplo assim, um exemplo bobo, mas que agora ela falou, casou assim. Olha só, eu sou cliente de um banco. Esse banco, de vez em quando, a minha gerente me liga para oferecer serviços. Eu tinha uma gerente que quando ela desligava o telefone, e ela, não, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer, eu estou satisfeito com o que eu tenho com vocês. Quando eu precisar, eu ligo para vocês, não sei o quê. Antes dela, eu tinha uma raiva. Antes dela desligar o telefone, ela falava assim para mim, olha, você vai receber um SMS no seu celular perguntando sobre o meu atendimento. Você pode dar uma nota de 0 a 10? Para mim é equivalente, entendeu? Porque assim, olha só, eu vou dar uma nota de 0 a 10, e ela não precisa me dizer que eu vou receber um SMS, depende do atendimento que ela fizer, eu vou dar a nota que eu acho que ela merece no atendimento. Então, para mim, é muito parecida essa dinâmica, entendeu? Porque fica uma coisa de somando ponto ali, de atingindo meta, entendeu? Para mim, está tudo na matéria, muito material isso para mim. Você, quando vai para a igreja, né? Eu não tenho ido, mas quando você vai para a igreja, vem um grupo. Olha, assina aqui, bota seu nome aqui para dizer quantos jureis você tem. Mas é porque ele está servindo na devoção, né? Na divulgação. Você já fez o donativo? Não, mas no próprio. Uma religião. No culto. É ressaltado. Deixa eu explicar uma coisa. Vamos seguir como foi a evolução de. O investidor é meio difícil dizer que a evolução dele. O que ele teve que fazer? Se você reparar, ele não, logo no início, ele era agnóstico. Ele pretendia, através do comunismo, ele pensou nisso, ele pensou em abrir um jornal para divulgar as ideias e tal. Então ele tinha uma ideia
de fazer o bem, mas no início era por esse caminho, né? Até chegar um ponto que ele perdeu a mulher, perdeu os 3 filhos que tinha. Então ele começou a se perguntar o que estava vendo. E todo mundo que em geral se pergunta quando está vendo, ele vai caminhar para dentro da igreja, para uma religião. Ele procurou então a Almoto. Ele foi para o Almoto. Lá ele começou, aprendeu muito, mas essas coisas não foi por acaso, né? Ele sabe que indo para o Almoto era a religião que ele tinha que aprender muita coisa pelo Almoto. E depois lá, até chegar um ponto que ele viu que ele tinha que sair, e até os discípulos dele estavam ficando complicado na vida da própria Almoto, porque estava exigindo dele e ele tinha que fazer outra coisa. Então ele teve que sair para criar uma religião. Então o primeiro passo mesmo, São tinha que ver que ele criou uma religião. Teve um momento, você vê, que o negócio muito mais complicado que ele fez. Ele mandou cobrar o Jorei. O Jorei pagava-se. E teve uma vez que ele deu uma bronca na mulher, que a mulher achou que não veio cobrar aquilo ali, cobrar mais barato. Você não vai chamar a pessoa, não sei o quê. Então você vê, ainda estava ligado. E ele falava assim, você tem que fazer, ministrar no Jorei, caminhar, entendeu? Dar mandativo. Então, essas coisas eram basiconas para construir uma igreja. Você precisa ver as aulas que eram de iniciação científica, né? Iniciação messiânica, né? Há poucas aulas. Mas são 3 aulas. Já são 3? Há poucas aulas naquela ocasião e tal. Então você olhava assim e dizia, pô, caramba, como é que é isso? Mas ele foi crescendo. Quer dizer, ele foi crescendo e foi podendo fazer a coisa crescer. E foi aí que as pessoas não começaram a acompanhar, porque teve uma hora, quando ele disse assim para o pessoal, que não deveria ser, quando ele desligou, ele começou a desligar a questão da religião, e a pessoa começou a ver, peraí, o que está fazendo aqui não é religião, uma outra coisa, e começou a perder adeptos. Foi a época que ele começou até chegar, vamos exagerar para chegar logo, senão não ter que dar muitos detalhes. Mas ele chegar a um ponto que ele viu, tinha que ser através da cultura que ele tinha que mudar. Foi aí que ele resolveu fazer a criação da civilização. Começou pela doença, da medicina, começou a mostrar isso. E foi aí que muita gente não acompanhou. Nem de dar ação a mulher dele acompanhava ele. Entendeu? E o cara não ficou lá do lado dizendo, pô, mas você não entende muito de joelho, mas ele não entende nada, olha aí. Falando uma coisa que saiu da coluna do Jorei, começou a entrar na agricultura, para esses caras já não entendia mais nada. Quando ele falava do belo, olha a forma de que ele costuma falar do belo, eu fico encantado e só fico, eu fico lastimando, não ter vivido naquela época, para pegar, tinha um danado de um artista. Um artista. Olha, imagina só, a gente andou fazendo umas pecinhas aqui, nós aqui. É uma dificuldade para você interpretar determinadas coisas. Você não tem nível para fazer. Você não é artista. O artista pode ir para um lado, ir para o outro, entendeu? E você fica encantado com o que ele faz. O artista que ele mais admirava, o cara ficava no centro, não falava nada, só através de gestos, olha só. O pessoal ficava, ia lá, ai daquele que batesse palma, que no dia seguinte ele fazia tudo diferente. Entendeu? Eu queria pegar um artista desse, cara. E depois, esses caras eram um grupo. Os artistas feitos assim, ópera. Teve os grandiosos, acabou, não tem mais ninguém. Então agora é a mesma coisa também. Teve esses grandes artistas, que era tinha o nome lá deles, acabou, encerrou, não teve mais ninguém. Tinha um que ele sozinho simulava que estava tendo isso. Como é que ele vinha os caras querer guerrear ele para dentro do palácio dele, e ele fazia, o lado dele ficava. Cara, como é que o cara consegue fazer isso? É mais do que hipnotizar, o que é isso? Botar um espírito de tal grandiosidade que a pessoa ficava
sentindo aquilo tudo. Então, se a gente pega o velo, eu falei do Jorei, agricultura, falar do velo nesse nível, hoje eu não vai me desculpar quem fica assim, mas eu peguei a revista hoje, o Globo, vi ela, aí estava aquela Thaís Araújo, está numa capa, está no outro. Quando eu olho aquilo assim, o meu problema não é que ela seja negra, não é que ela seja ativista feminina, não é que ela seja nada disso. Ela, na minha visão, posso estar errado, ela é presunçosa. Se olhar para a cara dela, você vê aquilo ali, que é uma arrogância. Tanto faz ser negro como branco, é a mesma coisa. Entendeu? É um ar de petulância, de arrogância. Mais, menos, humildade. Entendeu? Agora, por que você fica dando valor a isso? Para quê? Você entende que você está dando valor? As pessoas têm que começar a dar valor, não é porque o cara é patrulheiro. Né? Porque se o cara é patrulheiro, sabe o que é aquele patrulheiro ideológico? Aí você fala de alguma coisa, o cara já entende tudo torto. Daqui a pouco vão dizer que eu sou machista, daqui a pouco vão dizer que eu sou racista. Não sou nada disso, cara. O negócio é você ficar olhando o seguinte, o cara é petulante. Não fica querendo fazer patrulha para cima de mim, não. Entendeu? Estou falando outra coisa de você. Não estou falando se você tem pele escura ou não. Não estou dizendo isso não, entendeu? Mas os caras se confundem tudo, enrolam tudo, não quer ser visto. Você pode ser visto como um líder, mas um líder é uma pessoa que atrai. Não é uma pessoa que sai, sou isso, sou aquilo. Não, isso não é nada, cara. Calma. Entendeu? Então, depois que Meixo Sama trilhou esse caminho, eu acho que muita gente se perdeu. Ficou com aquela visão. E a gente aqui, que a gente tem que olhar assim, quem é que veio para o Brasil? Não foi intelectual que veio para o Brasil. Não foi intelectual. Pelo que eu me lembro, não tinha ninguém formado em nada. Entendeu? Então você veio pessoa, se eu posso usar uma expressão, vai ficar meio esquisito, uma pessoa ignorante. Fizeram muita coisa? Fizeram. Vendo a ignorância deles, fizeram muita coisa. Ajudou a construir, a gente tem que ter gratidão pelo que fizeram, temos que ter gratidão. Mas, como é que você vai divulgar Meixo Sama num outro nível se você nem conhece isso? E depois que ele morreu, piorou. O que o pessoal fazia naquela Santa Lídia? Ficava me estando de orelha. Teve milagres? Teve. Não foi ótimo? Foi. Mas agora é para ficar a vida toda assim? Não. Nós não chegamos ao ponto de construir solo sagrado aqui, cara, é outra coisa. Depois do solo sagrado, você vai construir o quê? Você está vendo? Você tem que aumentar e começa a não instruir ou não formar pessoas nesse nível. E aí o que acontece? Porque eu já escrevi. Os dirigentes têm medo. Deu para entender? Repetir. Tem medo. Medo. Medo de você olhar uma coisa que você vai transmitir uma coisa que ele não sabe, mas ele é contra. Olha que interessante. Ele não sabe, mas é contra. Porque é o estranho. É o misterioso, enigmático. Não, cara. O que a gente tem que fazer quando a gente não sabe? Tem que aprender. Mas ele não pode aprender porque ele quer ter o poder. Cara, está tudo errado. Agora daqui a pouco vai dizer que eu sou um cara. E se eu não digo isso, né? Eu não digo isso porque você pensa que você não tem que ser forte para falar disso? Tem, porque se você estiver errado, eu estou ferrado. Entendeu? Mas se minha missão é falar isso, eu tenho que falar. Que aí eu sou protegido. Então tem uma hora que você tem que ter coragem de vazar muita coisa que está sendo feita e que todo mundo encobre, todo mundo tem medo, e você tem que dizer, não,
Por exemplo, quantas coisas que eu já falei. Submissão não é, submissão cega não é para existir dentro da igreja. Não é isso. Resignação pobre, danada, não é para existir isso. A gente tem que ser livre. Primeira lei da liberdade do homem, você vai ver isso, é a liberdade. Agora, não é liberdade qualquer, não, de nível. Depois você tem que entrar na lei de servir, depois tem que entrar na lei da perfeição. Então, o terceiro volume é esse do homem, explicando isso, como é que você sai de animal para chegar lá. Entendeu? Então a gente tem que fazer, tem que enfrentar. O Flávio sabe. Que eu tentei, como é que é? No início a gente queria fazer até na igreja, para a questão da lei da ordem. Mas no momento que a gente começou a tentar convidar umas 2, 3 pessoas, 4 pessoas. Pô, daqui a pouco, o que eu recebi? Disse que eu era uma pessoa que estava fora da lei da ordem. Porra, que ordem é essa, cara? Ordem de dominação? Entendeu? De quem é a igreja, afinal? A igreja são deles ou é de todo mundo? Subserviência. Cara, a gente fala isso, o pessoal, ainda tem gente que ainda vai ficar em dúvida, cara. Aí em dúvida você está preso, cara. Passa, olha. Mas eles estavam com medo de você ser um universal e criasse a sua própria religião e tirasse o medo deles. Aí você já falou que a gente quer ser reverendo, queria criar uma religião. Passaram quantos anos de idade isso aconteceu? É uma religião. Estamos falando isso agora. Há quantos anos atrás? 20, 30 anos atrás. Criar uma religião paralela. Pô, não criei nada. Só estou aqui no meu quietinho falando o quê? Complementando, ajudando a fazer, porque olha, eu fico indignado quando coloco um ensinamento de missão desse tamanho. Aí eu fico danado. Pô, não é isso, cara. E o pessoal quer passar para todo mundo ensinar que o missão é isso, desse tamanho. Cara, aí eu não aguento, isso aí eu não aguento não. Como é que eu falei com muita gente, eu vi servido, como é que eu falei? É aqui, 1h30, a gente vai conversar no horário. Porque a missão falou, sinceridade, você tem que ter compromisso, pontualidade. Então eu fico indignado quando a coisa não dá certo. Não é por mim, não. Por mim você pode me avacalhar bastante, sou ágil, não sou sojo. Então a avacalhação é comigo mesmo. Mas o problema é que eu estou defendendo a obra de missão. A obra de missão não cabe isso. Entendeu? Porque se a pessoa, se eu mesmo avacalho, tanto faz, 1h30 com 2 horas, mesma coisa. Pô, só eu que estou avacalhando o próprio ensinamento da instituição, eu não estou praticando isso. Entendeu? E programação também, organização, planejamento, que a gente Não tem. atropela tudo, faz várias coisas num dia só. Aí não dá nada a dar certo. Bom, aqui tem todos os objetivos. Você vê que os objetivos nossos, o primeiro objetivo, sabe qual é? Que a gente pretende no curso, difundir a outra religião. Então vocês não vão difundir, nós vamos difundir a outra religião. Outro objetivo, cooperar no crescimento espiritual das pessoas. Não é você ser dedicante que você está crescendo espiritualmente. Não. Se eu for 10 anos depois, no mesmo adolescente, as pessoas estão do mesmo jeito. Então não tem crescimento espiritual nenhum, cara. Você vai conversar com um cara, é aquilo que o Meixama fala. Quando sejamos omnipresentes, o cara não é omnipresente nenhum, ele não sabe falar sobre nada, cara. O mundo aí, né, está acontecendo um monte de coisa, se ele abrir o jornal e ficar perdido. Essa pergunta para ele vai querer o quê? Qual é a diretriz? Pô, o jornal não tem diretriz, cara. Pô, entendeu? Se não tiver uma diretriz, ele não sabe. Quantas vezes, quando vai orientar, é a maior comédia para mim. Tem uma diretriz, o cara orienta segundo aquela diretriz. Qualquer coisa que você tem, qualquer problema, é aquela diretriz que você vai cumprir. Ó, cara, peraí, o mundo é diferente, as pessoas são diferentes. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, qualquer diagnóstico que você tem que fazer. Escuta a pessoa, vê a vida dela, vê a vida dos pais dela, entende a família dela, depois tu orienta. Não vai sair falando que é diretriz isso aí. Não, porque... Aí começa aquele esquema que chega, daqui a pouco que o Exu Samba é mais do que Exu Samba, mistura tudo. Outra coisa, ajudar na pesquisa da verdade. Outra coisa, auxiliar no conhecimento sobre a fé messiânica.
apoiar encaminhamento de pessoas da Igreja do Messias, participar em prol da transparência religiosa, colaborar na preparação do elemento humano para dedicar na obra divina, mostrar como elaborar o projeto para a construção do mundo ideal. Tem que mostrar o projeto. Cadê o projeto? Não tem que construir o paraíso na Terra? Então, nós temos um projeto aqui, bem ou mal, o pontapé inicial. Cadê a igreja? Cadê o projeto? Outra coisa, revolucionar o indivíduo e o mundo por meio da cultura. Vou ler de novo. Revolucionar o indivíduo e o meio pela cultura. Aí, feito isso, aí a gente entra. Cara, tem uma frase que ele usa. A Igreja Messiânica Mundial não é uma religião. Se explicarmos em poucas palavras, ela é a cultura revolucionária mundial. Revolucionária, mudança. Aí vem o método da dúvida com o espírito de busca. Aí eu explico aqui o que é dúvida, o que é espírito de busca, né? E depois o método qual é. Então foi aí que a Ana, se você vê, foi aí que você vê qual é o nosso método. É você ter dúvida. A dúvida é o princípio da crença, então tem que ter dúvida. Ler, não entendeu, pergunta. E tem que ter espírito de busca. Quem não tem espírito de busca não adianta. Porque de uma coisa não entender, mas tanto faz. Mas tanto faz não, pô. Tem um crescimento espiritual. E aí tem um método no final que eu boto qual é o método tal. Entendeu? Mas tem várias coisas aqui. Bom, tem várias coisas. Eu estou querendo mostrar o seguinte, tenho todo mundo aqui, dúvida, espírito de busca, é isso que tem que ser, entendeu? Para que tem que ser isso? Por causa do objetivo. Você quer difundir outra religião, então você tem que saber. Como é que você pode saber se você, ou você sabe tudo, ou então você não sabe nada, fingiu que sabe. Como é que você vai difundir uma coisa que você não sabe? Você não sabe nada, é enganador. É isso que a gente tem que aprender a fazer essa dinâmica, entendeu? Nossa visão é essa aqui. Então qualquer coisa, qualquer dúvida que tenha, não concordou, azar, bota para frente, é fruto do diálogo, não existe diálogo. Não existe diálogo. Aí tem a programação toda com as datas, tem o paradigma aqui. O que é o paradigma, por que se precisa mudá-lo. Aí aqui, como mudar em prol da sociedade paradisíaca, porque talvez você pode mudar para o inferno. Do tipo revolução messiânica, como é que é. Porque assim, se você reparar, a gente fala, tudo bem, tá certo. Saúde é a primeira coisa, tal, né? Aí você tem saúde, prosperidade, paz, né? Você tem essas coisas todas. O inferno está lá para o outro lado. Quando você tem muita coisa de doença, de pobreza, de conflito, você... Mas olha, o que eu passei, que Meixo Sama passou, como é que começou comigo e com o Meixo Sama? Conflito. Não foi doença não foi pobreza não, conflito. E não é conflito externo, é um conflito dentro de você. Que aí você tem que mudar. Entendeu? No caso dele, por exemplo, geralmente esses conflitos vêm por perda. Quando você perde, meu amigo, aí você se entrega. Você sai do armário. Entendeu? Não tem jeito. E vai você. Quer ver uma coisa? Experimenta. Tudo bem. Uma coisa é movendo para cima. Morre pai, morre mãe, morre avô, tudo bem. Morre um filho seu. Experimenta. Aqui para cima a gente entende que é a lei natural, né? Você perdeu o filho ou a filha? Como é que fica? Então quando Meixo Sama perdeu a mulher, perdeu 3 filhos, qual foi a expressão que ele usou que eu me esqueci? Ele usou uma expressão tão forte.
se tivesse arrancado alguma coisa dele, não lembro mais qual foi a frase que ele usou, entendeu? Aí, meu amigo, aí dançou o agnosticismo dele, dança tudo, porque aí o cara começa a procurar uma explicação. O que está acontecendo? Como é que é isso? Né? Ou ele vai ficar revoltado com o mundo, com as coisas todas, termina maluco, depressivo. Né? E comigo foi a nossa separação. Separou o perdido. Eu com pão comunista, tinha um materialismo dialético e histórico para explicar tudo. Mas a perda você não explica com a filosofia marxista. Não explica não. Isso é bom para explicar, a luta de classe, o que está acontecendo, mas a perda, você não tem isso. Você perde o sossego de segundos. Não é sossego de minutos. Minutos até dá um conforto. Certo? Sossego de segundo é você não sabe fazer a cada segundo. Você ficou olhando o relógio? Não fica nem maluco, tem maluco primeiro. É segundo. Segundo, quando você perde isso. Então é isso que fala aqui na hora que diz assim, que diz conflito interno como determinante. Determinante. Tem um externo, né? Briga, luta, tá, tudo bem, vagabundo, aquele se assaltar, mas o interno é bravo. Né? Bom, tem muita coisa aqui agora. E depois disso, aí tem toda, só para vocês terem só uma ideia, tudo listado aqui, quais são os paradigmas em cada livro. O nosso aqui hoje é espiritualismo. De Deus vai ser luz e calor e universo. Do mundo vai ser criação evolucionista e mundo espiritual. Do homem vai ser corpo espiritual, quer dizer, alma, mente e espírito. Do Messias, Salvador, Menstruação, estado de união com Deus. Aí vai para fora, está tudo aqui que é cada um deles, entendeu? E aí vem a finalização de... Aí vai dizer tudo como é. Bom, para finalizar aqui, depois a gente entra no espiritualismo, no paradigma. Isso aqui é uma beleza, porque ele começa falando que o espiritualismo, aí vou para o materialismo, o que é matéria, o que é espírito, essas coisas que às vezes o pessoal não explica direito. E o que é uma coisa ser meio espírito, semi-espírito, semi-matéria, entendeu? Aí você começa a entrar com espírito do espírito, matéria do espírito, entendeu? Você começa a criar essas... Você vai... Aí essa daí é a qualificação. Isso é bom. Matéria da matéria. Não tem problema. Pode ser fácil, quer ver? Vamos pegar só um exemplo que você vai entender. É fácil? É fácil. Há 18 anos. Deixa as pessoas irem para Deixa eu ler. Há 18 anos estudando com eles. Nossa, isso não. Tá aqui. Página, vai. Está na página 53. Eu vou explicar, você vai entender. Então vamos lá. Só para não se assustar. Quer voltar nisso? Quer voltar? Acredite em mim. Vou só escrever, depois de aproveitar e dizer que eu escrevi no fato. Você está vendo esse H aqui pequenininho? Lá vai em 53. Página 53 tem um H pequenininho. Tem um H pequenininho? Tem. Aqui, ó, tem um H pequenininho. Bem no meio. Você repara só. Quando você faz isso aqui, botei uma seta para cima e botei... H pequenininho. Vai colocar uma seta para cima, é H. É H. Espírito do H. Espírito do homem. Você tem o homem, para cima é o espírito do homem. Para baixo, Para baixo, a matéria do a homem. matéria do homem. MH. Bom, depois você tem, Tem igual ali no H. ó, se você for subindo, né, depois do RH, você tem Igual para cá. igual, tá vendo? Se você botar CLH, quer dizer o corpo espiritual do homem. Então, falar do espírito do homem é uma coisa que você falar do corpo espiritual do homem. Mas o corpo espiritual do homem tem matéria e tem espírito, é isso? Se você vier a partir para Isso esse é lado, do lado deles. H é o homem. Do lado, É. se você pegar o
MH. Não, pra cima. O MH, se você botar para cá, você tem o corpo material do homem. Entendeu? Até aqui dá fácil. Estou tentando buscar primeiro as coisas mais fáceis para ir deitando para cima. Ó, você tem o homem, você tem a matéria do homem, você tem o corpo material do homem. Corpo material do homem. Você tem o espírito do homem, você tem o corpo espiritual do homem. Então, à medida que você vai para cima, você vai espiritualizando. Vai para baixo, vai materializando. Certo? Bom, quando chega aqui, no LH, bom, aí você vai ver um MP aqui, não se assuste. Não tem um MP aqui? Tem, MP. Matéria. Tá? Ok. Não se assustar. Ah, tá. Aí você tem para cima, você tem O P. Tem o P, para cima do P, eu vou dizer que é o P. Você tem o LP. Tá? Vamos chegar lá. É espírito de P. Ali é matéria de P. Você é a consciência espiritual. P é a consciência espiritual. Você tem um corpo espiritual, tá certo? Mas acima do teu corpo espiritual, você tem até para dentro, né? Que é a tua consciência, a tua mente, né? Depois, se você conseguir ir mais para dentro, o que você vai ter? A alma. Tá certo? Então, primeiro, a gente foi para a consciência. A matéria da consciência. A consciência está aqui, está o espírito da consciência aqui. Né? Se você. Em cima que é a alma. Se você está aqui no corpo espiritual, se você fizer isso, acima, tá o P, o que você vai ter? P vai ser igual ao espírito do corpo espiritual. Tá? Esse aqui é o corpo espiritual da alma, aqui é o espírito do corpo espiritual Está da alma. faltando um aí. C. Tem o C. C. Então, espírito disso aqui. Né? Bom, aí, lembra que eu falei para você o seguinte, que se você tem o P, você tem um NA aqui, que vai ser matéria da alma, certo? Para cima você vai ter a alma e o espírito da alma. A alma está para cima, né? Então a alma é igual ao espírito. O espírito da consciência vai ser a alma. Como se fosse assim, o espírito do corpo espiritual vai ser a consciência, o espírito da consciência vai ser a alma. Certo? Quando você vai mais para cima, o espírito da alma, o espírito da alma vai ser o que Deus? Ou seja, então para baixo vai ser a matéria de Deus, a matéria de Deus é a alma. Entendeu? E se você for para baixo, você vai chegando aos fundos. Olha o que vai acontecer. Você, quando for para baixo, o que eu posso já entender mais ou menos o esquema? Então você chega em S, depois você chega em V mais para baixo, depois chega em Z para baixo. Né? Quando você chega, cadê o nome? Aqui vai ser a consciência material do homem e a consciência espiritual. Para baixo você vai ter a questão que a gente chama do dragão vermelho. E aqui você vai ter Satanás. Você chegou em Deus lá em cima, chegou. Então você tem um corpo espiritual do homem, isso aqui está na terceira dimensão. Quando você vai subindo, você no corpo espiritual do homem, você já está na quarta dimensão, por isso que a gente não consegue enxergar. Entendeu? Quando você vai indo para cima, quer dizer, aí você daqui a pouco você vai ter a alma tal, você vai chegar até a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. A sétima. E Deus vai ser a sétima dimensão. E para baixo vai ser interessante. Você vai ter a segunda, você vai ter a primeira, você chega um momento que você tem a zero. Ah, tá. Porque está descendo. Ou dimensional. 3, 2, 1. Sabe o que quer dizer isso? Enquanto que aqui você pode ter luz e calor lá para cima, para aqui você vai ter sombra. Vai ter a escuridão. Vai ter o gélio. Entendeu?
Mas por que no catolicismo, eles colocam o inferno como calor? Isso é interessante. Isso aí é o seguinte, é no momento que você elege, eu vou poder falar assim, no momento que você tem uma explicação química diferente da existência, ou seja, é uma volta para os gregos, mas uma volta em outro nível. Porque a química que chegou até hoje, aí você começa a trabalhar com átomos, né? Aí você começa a trabalhar com, esqueci o nome, aquela química que tem álcool, não, aquela química que tem fósforo, tem orgânico, inorgânico, mas tem aquela tabela periódica, os elementos, isso é uma visão. Você vai tendendo a diminuir, vai começando a pensar em usar as coisas, daqui a pouco você vai começando a dividir as coisas, vai encontrando esses elementos. Tudo bem, esse é um tipo de visão materialista. Você foi partindo a matéria para encontrar esses elementos. E você lembra que teve coisas que foram descobertas assim, foi um jogo matemático que acabaram descobrindo, não, tem que ter um elemento. Eles começaram a fuçar até encontrar esse elemento ali. No grego, os elementos eram fogo, água, terra, entendeu? E Meixo Sama voltou com ele, mas não voltou no nível simplesmente material. Ele olhou como se fosse, cadê o espírito do fogo, cadê o espírito da água, cadê o espírito? Então, quando ele verificou que no nosso corpo tem fogo, água, terra, tudo nosso, então seriam constituídos não com esses elementos químicos. Né? Você vê carbono, né? Tem que existir o carbono, senão a gente não tem. Né? Não foi isso. A ótica dele foi o seguinte: o nosso corpo está constituído dos elementos fogo, água e terra. Então, quem capta esses elementos? Os órgãos que captam, o coração capta o elemento fogo, o pulmão capta o elemento água e o estômago capta o elemento terra. Tudo bem. Aí quando começa isso, ele começa mostrando da onde que vieram essas coisas, essas fontes. Então essas fontes vieram dentro do nosso universo, do sistema solar, não do universo cósmico, lá para cima, desse universo destacado. O fogo veio do Sol, a água veio da Lua e a Terra veio do planeta Terra. Pessoal, até se quiser botar comparações, seria o nitrogênio associado com a Terra, o elemento Terra, a água seria com hidrogênio e o oxigênio com o elemento fogo. Então, quando você diz assim, mas qual é o elemento para fazer o fogo, esse fogo daqui, se você não tiver oxigênio, apaga. Mas aí está tratando com as coisas mais lá em cima, né? Os espíritos dessas coisas. Mais complicado, mas tudo bem. Então, quando você raciocina dessa maneira, você enxerga que você caminhar para uma coisa positiva, caminhar para o Sol, que seria o corpo material de Deus no aspecto desse universo. Mais amplo é outra coisa, mas no aspecto desse universo é o fogo. Então você começa a entender que a escuridão, o gélio, seria exatamente o oposto. Então por isso que a gente conclui o inferno é escuro e gélio, não ser o fogo. Você considera que Deus é energia, como é que a presença dele vai ser frio? A presença dele seria energia, não faz sentido. Viu, Heraldo? Essa é uma diferença que a gente já vê. De repente o pessoal da era da noite se identificava mais com o frio, né? Ô, Ana você sentiu o que eu estava dizendo, assim, você vai começando a ver as diferenças das coisas. Porque isso que você vai perceber é que aquela falou do catolicismo, falou do cristianismo, você nota o seguinte: eles não têm muita explicação.
Eles falam que é. Porque realmente os ensinamentos do Samba, ele está 2 séculos na frente. 2 séculos, ele está explicando as coisas, como se processa as coisas. E tanto é que por que Cristo fez milagre e não conseguiu difundir para que o seu discípulo fizesse milagre? Enquanto que na nossa não. O Cristo Samba fez e deu a Ricardo para a gente para difundir. A razão foi a seguinte, porque a era da noite, que Cristo viveu foi na era da noite. Cristo está vendo a era do dia. Tinha pouco elemento fogo. Então Cristo, para canalizar esse elemento fogo, reunir esse elemento fogo para operar milagres, ele tinha capacidade, porque ele era um espírito de grande luz, mas grande armazenador de luz. Mas mesmo só tem a tarefa facilitada, porque ele captou e distribuiu. Cristo não conseguia fazer isso, não conseguiu fazer isso. Né? Ele era o elemento que operava milagres, ele conseguia reunir isso, esse elemento fogo, porque tinha pouco elemento fogo. Tanto é que se você olhar fisicamente, o Sol de 11 anos dá uma pequena explosão que chega e pode dificultar a gente. Esses aparelhos todos que a gente tem, pode confundir os dois. Se for muito forte, a gente entra pelo cano, aqui na Terra. Mas tudo é assim, entendeu? Dia à noite, a gente calcula assim, materialmente, sei, 24 horas e tal. Mas quando você começa a querer enxergar espiritualmente, a coisa não acontece igual materialmente. Leva 3.000 anos para ter uma grande mudança. E essa coisa do elemento fogo, do Sol, é a mesma coisa. Não é de 11 anos. Espiritualmente a coisa... E onde está o espírito do Sol? O espírito do Sol está nas manchas solares. É ali que está o espírito do Sol. E aí nós estamos começando a perguntar, tudo você vai perguntar, tudo tem matéria e espírito, olha só. E tudo você pode perguntar, onde está a matéria e está o espírito. Né? Na condensação, na evaporação. Mais energia você tem, mais perto do espírito você está. Isso. É bacana isso, mas quanto mais, é melhor você ler isso aí, que aí vai sentir como é que tem coisa para perguntar, como é um monte de coisa. Só isso aqui já deu para dar uma ideiazinha. Mas você vai um dia que você fala assim, tem consciência material espiritual? Tem. Por isso que tem forma material, forma espiritual? É. Por isso, porque aí você vai ver, é só você começar a trabalhar com isso. E quando se entrar condensado de Bose-Einstein, você fala sólido, líquido e gasoso. Cara, depois do sólido, você entrar no condensado de Bose-Einstein, você não movimenta nada. Pô, o cara foi, eu conheci o cara agora, ele foi lá no Canadá. Ele foi lá e disse que tirou a luva dele por uns segundos. Quase que ele perdeu. Por isso que no Canadá tem local que você entra para você pegar calor. Só para isso, não é que lá seja uma loja, não. É um lugar para você pegar calor. Então você pensa só o que é você. Gangrena. O que está acontecendo? As coisas estão parando. Então no condensado Bose-Einstein as coisas estão parando. É onde está Satanás. No unidimensional. Quando as coisas estão se movimentando, você está entrando no nível condensado de Bose-Einstein, sólido, líquido, gasoso, plasma. E aí essa palavra fogo que você usa, não é mais fogo nesse sentido, é plasma. O Sol, ele já é plasma, é acima do gasoso. Entendeu? Aí você começa a ver a matéria, espírito, essas coisas todas, você vai vendo, estou falando, evaporação, condensação, você caminha para o sólido, você caminha para a água. Então você vai entender o espírito dessas coisas todas, o que é matéria, o que é você material. Porque quando você leva uma cubulização, cara, você é uma coisa, você tem um cubo de gelo. O cubo de gelo é forma. O gelo é que é o conteúdo. Então você já pensou você materializando, chegando para a cubulização, você está chegando para o gelo, você vai ficar parado. Isso é o inferno.
Inferno você para. Entendeu? É escuro e gélida, ou seja, imóvel. Vai se movimentar lá, não tem jeito. Tem liberdade. Não tem liberdade. Você quer liberdade. A primeira lei do homem é liberdade. Acho que é o movimento. Então você para isso, você vai caminhando de novo para o animal. Vai mais para o animal, você vai para o animal, vegetal, mineral. Você está caminhando para o meio mineral. Quando está no invernão mesmo, é mineral. Entendeu? Mineral se movimenta? Não. E guardianos para se formar crescer. Está na hora? Olha, foi muito prazer de Não, você. peraí, tem Ah, não tem licorzinho. a gente... Permaneço sentado para ganhar licor. A gente não, precisa Toma licor.